Ahn, não, eu tenho que marcar. Pronto. Então, para nós falarmos de clínica psicanalítica com bebês, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos saber que elas têm hoje duas questões muito, muito importantes, que é a a história da psicanálise. Para a gente falar da história da psicanálise, a gente tem que saber que começou já faz tempo, né? O que a gente sabe hoje tem uma base que foi construída, e para quem não é lacaniano, ou da escola francesa, tem que dar o braço a torcer, porque a coisa começou bem antes do que a gente, daquilo, tudo que a gente sabe hoje, que foi o pessoal da escola inglesa, né? Então, para você trabalhar com a clínica psicanalítica com bebês, você tem que ter pelo menos uma pequena base da escola inglesa, né? Os pós-kleinianos, tem que ter Melanie Klein. Então, eu vou fazer assim, eu vou fazer um aparato, mais ou menos, de como é que a gente se posiciona em relação às escolas de psicanálise. E a outra coisa é que hoje a gente sabe, voltando para Freud, que o Freud já dizia, né? A pulsão nasce no corpo, nós temos esse peso importantíssimo, essa âncora que hoje em dia na clínica com o bebê nos guia, que é o real do corpo do bebê. Por isso, temos que lembrar de uma coisa muito importante: não se faz clínica com bebês sozinha. Precisa sempre ser um trabalho transdisciplinar. Não sou só a fono, não é só a TO, não é só a psicanalista, não é só a fisioterapeuta. Então, assim, não é só o osteopata, não é só o médico pediatra. A clínica com bebê, ela é composta, ela se divide, porque ela precisa que todas essas profissões possam conversar e convergir para a saúde do bebê. O que é mais importante nisso, e a gente já discutiu em outros lugares, é a questão da rede. Eu sei que muita gente fala da dificuldade de fazer rede, né? Outro dia, num grupo, a gente falou sobre isso, de que talvez, em relação à psicanálise, nós precisamos achar uma maneira de nos comunicarmos, sobretudo com os profissionais das áreas somáticas, de uma maneira palatável. Isso quer dizer o quê? É que às vezes ficamos nós na psicanálise, na nossa maneira, nos nossos jargões, e não traduzimos isso para as pessoas que não têm uma formação analítica. E isso empata, entrava toda a questão do diálogo, porque assim, se o bebê ele vai ver cada um dos profissionais separadamente, é como se a gente pegasse e cortasse o bebê, foi uma salsichinha, sabe? Então precisa de uma linha que seja que seja algo que conduz o tratamento com o bebê. É preciso que nós conversemos, que a gente discuta, que a gente telefone, que a gente passe mensagem com todos os outros profissionais que estão vendo esse bebê. Doutor, o que é que o senhor acha? Eu recebi assim, tô vendo que tem isso. Ah, deixa eu ligar para a fono. O que é que você viu alguma coisa, uma dificuldade na língua? Ele não está mamando? Será que foi veio? Você quer freio? E a psicomotricista vai também ver a parte do corpo do bebê, a questão da sensorialidade. Muitas vezes, um bebê que tem uma dificuldade, que passou para a prematuridade, tem sequelas a nível da respiração, tem que fazer fisioterapia, somente se tiver doente, né? Então, todas essas camadas do trabalho com o bebê tem que conversar. Não dá para fazer clínica do bebê sozinha, tá? Então, vamos começar hoje por aqui. Então, o que é que nós vamos ver hoje? É,
O nascimento do psiquismo, como é que isso fala, como é que isso é visto pelo Freud, de que maneira a psicanálise vai conceber o nascimento do sujeito, certo? De que maneira vão se construindo cada uma das pedrinhas que vai fazer essa clínica, que a gente chama a clínica da tríade, porque nela tem pai, tem mãe, tem as pessoas que tomam conta do bebê, tem uma avó que traz, ou às vezes é a babá que traz para a sessão, ou simplesmente uma mãe solteira, mas a gente precisa fazer tríade, precisa que tenha sempre algo ali que vai ao mesmo tempo que separar, vai também unir, sabendo que nessa clínica, sobretudo a clínica das crianças pequenas e dos bebês, a questão transgeracional é extremamente importante. E a gente vai ter que ter sempre na cabeça a questão da ética. E que ética é essa, Lia? A ética da psicanálise? Cada um de nós profissionais, respeitamos uma ética. Mas a ética da psicanálise é a ética do sujeito. É o respeito à capacidade que aquela família, que aquele bebê está podendo entregar na nossa sessão, que ela seja de psicanálise, que ela seja de fono, TO, físio, osteopatia, e o respeito a cada uma das famílias, que sempre são diferentes. Então, a gente vai começar agora a falar desse bebê, né? Que como é que ele vai chegar e como é que nós vamos recebê-lo baseados em quê? Vamos começar então pela questão, né, de como escutar o sofrimento onde a palavra ainda não existe, né? Opa, a psicanálise é, passou muito rápido. A psicanálise é a teoria do talking cure, né? Mas como é que nós vamos escutar um bebê que ainda não fala, esse infant, né? E aí é toda a questão da questão epistemológica de o que é que eu vou observar, o que é que está presente, o que é que me dá a minha, o que é que a teoria que eu escolhi pode me sustentar. Então, isso é uma das coisas que eu acredito que seja uma das bases do tripé que a gente vai ver, por exemplo, na formação do analista, no pediatra também. Tem pediatras que trabalham hoje com uma coisa chamada integrativa, não é isso? Tem pediatras homeopatas. Então, que tipo de teoria me guia no tratamento que eu tenho com aquele bebê? Então, a criança existe, tem corpo, tem sexualidade, mas será que teria sofrimento? Porque a gente fala o tempo todo, né? Sofrimento psíquico no bebê, vamos prevenir o sofrimento psíquico. E às vezes a gente tem que ir devagarzinho. Quem me conhece sabe que quando eu falo de tratamento com bebês, eu falo sempre até retraimento. Eu deixo, sempre vou deixar, acho que para o resto da vida, a questão do risco de autismo com a Marie-Christine Lasnik. Nisso, eu simplesmente não me meto, porque é muito pouco da minha clínica que eu vejo nisso. Eu tenho uma clínica que é muito vasta, mas para todo tipo de bebê, para todo tipo de retraimento, para dificuldades relacionais, para dificuldades motoras, sensoriais. Então, eu deixo, às vezes não, na maioria das vezes, essa questão do risco de autismo com ela. Então, o que é que seria então o sofrimento do bebê? Se a gente parte que o bebê, que nós somos seres biológicos, vamos ver com Freud o que é que ele diz, né? Ele vai falar do estilhaçamento da sexualidade. O que é isso? É cada pedacinho do corpo do ser humano, ele é um representante de um prazer. Ele é um representante. Se tem prazer, tem sexualidade. Ah, meu Deus, o Freud fez uma loucura quando disse isso, gente. Eles jogaram pedras nele, né? E aí, o que é que ele vai falar? Porque o Freud nunca recebeu
crianças. Ele só teve a historinha, né, do pequeno Hans, mas nesse caso do pequeno Hans, a gente conseguiu tirar muita coisa do trabalho com crianças pequenas, ou seja, reconhecer que a criança pequena já tem um sintoma e ele pode ser tratável, tá? Então a criança vai passar de passiva para ativa, né? A criança freudiana, ela deixa de ser um objeto passivo que está ali, a gente dá banho, lava, põe perfume, faz massagenzinhas e vai passar a ser uma criança ativa, cheia de instintos na sua própria sexualidade. E aí o Freud vai falar da questão da criança perversa polimorfa. Por que polimorfa, Lia? Porque não tem forma? Porque a questão do prazer e da sexualidade, ele vai tomar tudo que passa pelo corpo. E quando eu digo passa pelo corpo, a voz de alguém que fala também passa pelo corpo. E isso vai moldando, vai criando esse corpo que está nascendo. Com isso, sempre através do prazer. Então, ah, que a gente teve nessa época como resistência histórica? Eita, tá cheio de letrinhas que estão voando por aí, né? A aceitação da criança como um paciente enfrentou a mesma resistência que a análise dos adultos. O medo de perverter a inocência infantil ao reconhecer suas pulsões. Isso, gente, não mudou muito até hoje. Quem trabalha em creche sabe que a coisa mais complicada é fazer que uma das pessoas que trabalham na creche chame um pai ou uma mãe para dizer: eu acho que tá difícil, ele tá complicado com esse bebê, mesmo quando tem algo realmente sério. Por quê? Eu sempre me perguntei isso quando eu trabalhei em creche, quando eu fiz meu primeiro estágio de mestrado com a Graziela Crespan. E aí foi a minha professora, diretora de tese, que me disse assim: Lia, a creche é um espaço onde ninguém toca. É um espaço, a primeira extensão da maternidade. E a maternidade ela tem que ser encoberta por esse véu de beleza, essa áurea de paz e de felicidade. Eu imagino porque se todas as mulheres soubessem como é a maternidade, acho que a coisa ficava meio complicada. Mas vamos lá. Então, toda essa questão, ontem, né, me perguntaram uma coisa, por que que falam que a psicanálise que com criança, e ainda mais a psicanálise com bebês, ela é uma psicanálisezinha. Aí eu falei assim, olha, eu acho que deveria ser o contrário, porque tudo que o Freud criou em relação à psicanálise é para que nós, adultos, deitássemos no divã e fôssemos rememorar tudo o que aconteceu no nosso passado. Então, eu acho que a psicanálise mesmo, gente, é a psicanálise do bebê e da criança pequena. A outra dos adultos é a psicanálisezinha, que os colegas psicanalistas da Associação Lacaniana não me ouçam. Então, a psicanálise com crianças foi que trouxe a criança para o centro da cena, né? Imprimiu a noção de sofrimento infantil analisável e fez da criança um paciente. Então, como é que isso começou, né? Foi quando a era do conflito, como alguns historiadores dizem, que foi o período das controvérsias, que foi a briga entre a Anna Freud e a Melanie Klein, né? Cada uma criou uma escola, cada uma das duas quis ser a rainha da psicanálise e dizer: a psicanálise só se faz do meu jeito. Vocês sabem que a Ana, a filha do Freud, né, ela trabalhou mais com a questão da educação, né, que ela acreditava que a criança não podia associar livremente. Vamos discutir mais na frente sobre isso, não? Então, a técnica era uma dependência dos pais através do que a gente chama do reforço do ego, né? E a Melanie Klein, o foco dela foi a interpretação da realidade interna, ou seja, a criança expressa o inconsciente pelo brincar, foco na fantasia, interpretação profunda. Aí a gente bota umas aspasinhas, né? Porque essa questão da interpretação, às vezes, é simples, sobretudo dos pós-kleinianos, há divergências, como a gente diz, né? Então, eu coloquei aqui para vocês mais ou menos uma linha do tempo que eu estou terminando agora, sobre a evolução da escuta do bebê
do Freud até a Ana Alvarez. Então, na questão dessa evolução da linha do tempo, eu tive o cuidado de não colocar só psicanalistas, porque nós temos pessoas, por exemplo, como Colin Trevarden, que fez uma contribuição absolutamente gigante e que não era psicanalista e que serve para o que a gente trabalha hoje com os bebês. Então, o que é que nós temos com as quatro perspectivas de escuta? Ou seja, vamos ter uma saída para esse paradoxo da escuta sem fala. Por que o bebê não fala? Será que ele não fala mesmo? Através da observação, com a Sterbic, né? Indico para quem quer trabalhar com bebês de fazer a formação da Sterbic, porque é uma formação que é muito, muito profunda, porque você vai ter que aprender, sobretudo, a como se posicionar frente a uma díade. E isso não é fácil. Ou seja, na interação, que é a linha mais inglesa, o bebê é ativo e competente, e a gente vai depois para a palavra, que aí nós temos a doutor, que vai falar da palavra verdade e a humanização, né? François Doutor que dizia, precisamos falar com os bebês, precisamos contar para os bebês a verdade, porque as crianças, quando elas ouvem a verdade, elas se liberam de muitas coisas. Tem uma coisinha que eu sempre falo, se você estiver numa sessão com uma criança, você eu evito fazer interpretações, mas eu faço hipóteses do que pode estar acontecendo ou daquilo que eu estou vendo ali se apresentando na minha frente. E é sempre, gente, sempre quando eu faço uma proposta, uma suposição, será que poderia, quem sabe, ser isso? Se a coisa cair certa, eu vejo a criança olhando para mim. Mas é assim, eu acho que 98% das vezes a criança olha e é um olhar super simples, mas eu naquele momento eu digo, opa, é por aí que as coisas vão se colocar e eu vou ter mais facilidade porque é ela que está me mostrando o caminho. Quem é que vem para a sessão de, com o bebê? Os pais ou alguém que cuida do bebê, né? O bebê não vem sozinho. Então eu sempre falo assim: olha, muitíssimo obrigada por ter trazido os teus pais. A gente precisava conversar com eles. Eu te ajudando a gente conversar e descobrir o que é que está acontecendo. Mas é você quem está pagando a fatura do mês. Então, isso a gente tem que dar um jeito. Vamos discutir com o papai e a mamãe, mas obrigada. E a outra perspectiva é a perspectiva lacaniana da estrutura, né? Então, a função paterna e o sujeito do outro. E aí a gente tem, não vou conseguir explicar Lacan hoje, né? Mas a gente sabe, sobretudo, que a questão da função paterna como divisora daquilo que é essa díade perfeita, fechada, imprescindível, ela precisa acontecer para poder haver a produção de um sujeito separado do outro que o constrói. Então, na técnica da observação da Sterbic, tem uma observação pura, tem um observador que funciona como recipiente, tem. E o que é que tem nessa observação, gente? O que é mais interessante, né, Josi, que está aí, é na observação ela tem um poder clínico muito grande. A mãe, por estar sendo observada, uma observação que ela permitiu, naquilo que ela está fazendo diariamente com o bebê, ela se sente contida. O observador vai dar para essa díade que está se construindo, essa relação que está começando, um ponto de arramagem, né? Ali eles podem ter aquele apoio daquilo que está acontecendo. Porque essa construção aí que vocês estão vendo, gente, é, esses pontinhos vermelhos entre a mãe e o bebê, é um laço muito delicado. Às vezes, poucas coisas podem fazer com que esse laço não se faça ou se solte rápido demais, né? Então, vai ter a presença do observador, que vai fazer o que a gente chama de introjeção projetiva,
é importante porque vai mostrando uma coisa que é muito difícil às vezes para os pais de primeiros bebês, que é conseguir receber aquilo que o bebê ou a criança pequena nos envia como desorganização, como pura emoção, como pura pulsão e conseguir aceitar aquilo e dar de volta algo que foi modificado, algo que é muito mais do lado do positivo, da admiração, da contemplação em relação à criança pequena e ao bebê. Então, Françoise Doutor ela vai dizer o quê? Que o bebê é um sujeito capaz de escutar e tem direito à sua história. Mas o que é que ele vai escutar? Será que o bebê compreende tudo que a gente está dizendo? Acho que a Françoise Doutor dizia o seguinte: ele registra fonemas, palavras e frases mesmo sem compreensão, né? Porque para ela o sintoma é uma palavra aprisionada no corpo. E aí quando a gente fala, e sobretudo hoje assim, eu vejo que a minha maneira de trabalhar, que para mim está bem, pode ser que para vocês não esteja, e você tem que descobrir a sua maneira. Falar com o bebê, eu sei hoje em dia que é muito mais falar no lugar do bebê. Colocar em palavras uma suposição daquilo que o bebê esteja vivenciando. Então, para mim, humanizar e falar essa verdade é a capacidade que nós temos de articular esse sintoma através daquilo, do som que nós vamos emitir. Porque o que vai fazer chamar a atenção do bebê, vocês já conhecem, é a melodia do mamanês, né? Então, o conteúdo, o bebê entende o conteúdo? Não, não da maneira da forma adulta, né? Ele vai entender o quê? A musicalidade daquilo que ele está ouvindo. E aí, do que é que tem na musicalidade? A gente já pode dar uma puxadinha para aquilo que o Freud falou e que retrabalhou, que é a questão da pulsão. Lia, mas espera aí, que eu saiba, Lacan trabalha com significante, né? Como é que eu vou pegar um significante de um bebê que não fala? Significante, gente, é aquilo que vem com o som. E o bebê emite sons. E às vezes ele não emite som, que também é uma forma de falar. É uma forma de se posicionar em relação à sua relação com o outro e com o mundo, tá? Então, na perspectiva lacaniana, né, que é a estrutura e a função paterna, esse inconsciente por Lacan, ele vai se estruturar exatamente na relação do bebê com o outro. Só a construção de um sujeito a partir do momento que há um enlaçamento da pulsão na relação com o outro, o que o Freud chamava de Nembelmente, né, em alemão. E esse nome é o quê? É o próximo assegurador, aquele da mesma raça, igual outro ser humano, não vale ser o lobo, né, do Mowgli, que vai poder dar vai presentear com o que ele chama o tesouro dos significantes para esse bebê poder se humanizar, né? Então, assim, existem muitos lacanianos aqui na França, muitos também, que não conhecem nada da clínica com bebês. Conhecem sobre o autismo, mas não conhecem nada sobre a clínica do bebê. Então, a gente tem que prestar atenção quando a gente recebe bebês, por exemplo, quando a gente trabalha na maternidade, né? De não ficarmos somente no discurso dos pais, que isso é o que prejudicou tanto a psicanálise, de falar das mães, né? Que a culpa era das mães. O Bettelheim fez esse erro enorme, né? E nós podemos hoje saber que ouvir os pais não pode esquecer de ouvir o bebê, aquilo que o bebê está mostrando, aquilo que o bebê está dizendo, que seja com palavras, com gestos, se torcendo todinho ou simplesmente estando imóvel e hipotônico. Então, qual é o lugar da analista? Nós poderíamos ter quatro posições, né? Da observação, continente, silencioso, suporta a angústia sem intervir, que é mais a linha inglesa. É o parceiro interativo, entra no jogo,
e usa a contratransferência. E doutor é o tradutor da verdade. Ela vai falar pelo e para o bebê. Então, o que é que a gente vê aqui? Que o sujeito, além da fala, o que é isso? É que para a composição do sujeito, a composição do corpo do bebê, do psiquismo, ele tem uma necessidade fundamental, que é a relação com o outro e aquilo que o outro diz desse bebê, o que o outro presenteia. E a num congresso aqui, ela disse uma coisa muito linda. O nosso trabalho para com os bebês é apresentá-los à beleza do mundo, né? Eu acho isso fantástico, porque a construção desse bebê vai precisar de palavras. E através dessas palavras, vocês estão vendo essas letrinhas, o Lacan já vai usar de outras maneiras, mas de uma maneira bem mais complicada, de que maneira aquilo que a gente diz vai moldando o corpo do bebê. Quando uma mãe ou um pai diz, você tem a boca mais linda do mundo, o bebê introjeta aquilo ali, aquilo que vem pela pulsão invocante, que vem pela pulsão escópica do olhar, que vem pela pulsão tátil do pegar, ele vai entender e saber que a boca dele é a coisa mais linda do mundo. E isso, gente, mesmo antes de nascer. Quando a gente trabalha com mulheres grávidas, a gente vê mulheres grávidas que dizem: Ah, eu não sinto nada. Nem nunca, passei minha gravidez em branco. E outras que dizem, nossa, ele chuta o tempo todo, com certeza vai ser jogador de futebol. Eu estava conversando com ele, né? Então, a maneira como se pensa se traduz em palavras e se traduz às vezes também num silêncio. E nesse momento aí, a gente precisa realmente estar bem atento. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Ah, ah, não consigo. Então vamos para frente. Gente, o meu computador enlouqueceu. Opa, vocês estão me vendo aí? Então, vamos lá. Como é que estão as coisas por aí? Deixa eu colocar aqui para vocês poderem também. Como é que tá aí no chat? Alguém pode me ajudar? Como assim sem o slide? Não, não acredito, gente. Ninguém me escreveu. Vocês estão brincando. Ah, que bom, tá certo. Agora, então, eu tô. É, o que é que vocês gostariam de falar alguma coisa, de comentar? Como é que tá indo? Eu vou continuando aqui sem freio. Continuo? Então, vamos lá. Eu acho que não. Bom, então vamos. Aqui. Ah, continuando. Vamos lá. Então, vou falar um pouquinho do que eu consegui aprender um pouco do que é a arquitetura orgânica da mente. Doutor Saul, só fecha os ouvidos, por favor, tá? Uma exploração visual do aparelho psíquico de Freud e a mecânica de como o corpo físico constrói a vida mental. Então, consenso inquebrável: o corpo somático, a mente, o psíquico,
O corpo e a mente não estão separados, mas profundamente interligados. É por isso, né? É por uma, essa é uma das razões pelas quais nós não podemos trabalhar sozinhos. O que se eu trabalho o psíquico e a minha colega pediatra trabalha o somático, o bebê não se separa. Quando ele vem para a sessão de análise, ele vem com o corpo. E quando ele vai ver a pediatra, ele vai com o psíquico também. Então a gente tem que levar em conta, e a única maneira de trabalhar bem, sem sair muito do seu quadradinho, para não se meter também no que é o outro, no do outro, é ter uma discussão, uma conversa com esse outro sobre o que é que ele está pensando desse paciente que nós estamos dividindo. Então, essa não é uma metáfora poética, mas uma premissa biológica e psicanalítica adotada tanto por psicanalistas quanto por neurocientistas modernos, né, doutor Saul? A mente emerge de uma necessidade vital de processar experiências corporais. Então, o estágio oral, que é o início do vínculo, né? Na amamentação, garante a sobrevivência e gera uma sensação intensa de alívio, ou seja, de prazer. Nós temos a fome fisiológica, né? O bebê experimenta o risco vital e a dor, que é desagradável, né? E a recriação psíquica. A partir da concepção do mundo, o mundo para o bebê ele é experimentado como um mundo para ser chupado, né? Que acho que eu errei nessa tradução. O estado biológico transforma-se em um mecanismo psicológico. O bebê chupa o dedo para reproduzir o prazer, recuperando o alívio sem a presença do alimento. Hoje a gente sabe que com todos os ecografistas, o que é que nós temos? O bebê vai já sugar o dedo dentro do útero, só que ele não vai comer. Então, para que essa sucção? Porque se ele está sendo alimentado pelo cordão umbilical, é por puro prazer. Hoje, nas pesquisas atuais, estão o que é que acontece dentro do útero. Será que o bebê já tem intenção? Será que o bebê já reage? A gente sabe que ele reage porque ele está dentro do útero, né? E quando a mãe se mexe, quando a mãe grita, quando a mãe está nervosa, primeiro quando a mãe come. Então, tudo isso são coisas que o bebê já vai sentindo e que vai reagindo com isso também. Porque se você tem uma mulher grávida que corre e assim, que tropeça, o bebê vai sentir isso, né, esse movimento, e ele vai ter que se adaptar dentro do que ele pode, dentro do útero. Então, existe já esse diálogo, né? Quem gosta da Catherine Dolto, que faz a aptonomia, que trabalha só com esse momento da gravidez, de como conversar, de como discutir e começar a conhecer o bebê ainda na barriga. E aí tem eu gostei dessa analogia do Platão, que ele dizia assim: nossa mente é um balde, a princípio quase vazio. Materiais entram por meio dos nossos sentidos. As experiências corporais puras se acumulam e geram tensão. E ocorre a digestão psíquica, a necessidade vital de processar informações sensoriais em material utilizável. Gente, estamos falando de Platão. Não estamos falando de Freud, não estamos falando de 2026. Já faz muito tempo que esse tipo de entendimento, dessa compreensão do que é o psiquismo e o corpo já estava ali. E aí a gente não pode esquecer que o Freud era um neurologista, né? E que as primeiras experiências dele, né, como ele começou explorando o somático, ele ia atrás das leis estritamente neurológicas, tá? Então, essas leis sistêmicas foi que ajudou ele a formulação, a compreender e fazer a formulação da personalidade psíquica ou o aparelho psíquico da pessoa, um sistema estruturado para gerenciar forças biológicas. Gente, vocês não podem esquecer que hoje se fala muito mais da questão da psicanálise social, que nós, enquanto profissionais, nós estamos inseridos em um mundo
que vive de uma certa maneira. O Freud, na época dele, ele tinha que fazer duas coisas. Ele tinha que sobreviver e ganhar a vida enquanto neurologista, e quando ele começou a criar a psicanálise, ele precisou mostrar que aquilo ali era científico. E aí ele, no início, começou usando muitas coisas da neurologia. Então, como é que é essa arquitetura das camadas empilhadas, certo? Tem o somático, né? A fonte das exigências físicas, cruas e instintivas que pressionam a base da mente. Tá ali aquele burbilhão ali no corpo, né? Qual que é essa fronteira? É a extremidade, essa extremidade do psiquismo está aberta para o somático, e aqui que a nossa mente vai recolher todas as necessidades biológicas, porque ela vai se criar com aquilo que vem do corpo, né? E o traço psíquico material vai ser reescrito, reorganizado em função das novas relações e memórias. Ou seja, aquilo vem do corpo, vai se transformar em algo do psíquico e, na maioria das vezes, né? A gente sabe que são fontes sensoriais, tanto internas quanto externas, e aquilo vai ter uma resposta do mundo exterior. E o mundo e as respostas do mundo exterior, gente, vão entrar para constituir o que nós sentimos, a nossa concepção do corpo e o nosso psiquismo. É um eterno ir e vir, né? Então, o que é o mais importante para quem estuda psicanálise, né? A questão da pulsão. Aí uma aluna falou assim na sexta-feira, ai, Lia, eu tô com dificuldade, é que acho que eu não estou entendendo pulsão. Eu digo, não se preocupe, eu levei 15 anos. É assim mesmo, um dia a gente entende. Então, o que é que o Freud falava? É que era algo que ficava na fronteira entre o psíquico e o somático, né? E aí vinha as necessidades puras do corpo e a pulsão ia ser o agente da passagem entre o somático e a vida psíquica, como se fosse assim essa maquinazinha que vai fazer essa digestão. E o psíquico, essa expressão psíquica, é com traços da memória que vão sendo armazenados para o futuro. Quando a gente fala de bebês, voltar aqui um pouco para a clínica, nós sabemos que aquilo que vai ficar como memória, que vai construir o psiquismo do bebê, não adianta ser feito só uma vez. Um beijo, um carinho não faz, uma andorinha não faz verão. Precisa de repetição para que isso possa se inscrever no psiquismo do bebê. Precisa de repetição para que isso possa se inscrever como movimento corporal. Uma vez só não é o suficiente. Com a repetição, a com a repetição, nós vamos chegar até a representação daquilo que é, por exemplo, o simples movimento e de pensar, eu vou pegar o meu braço e vou fazer ele esticar e pegar alguma coisa para mim. Então, o que é que nós temos no diagnosticando o sistema? Natureza do material, na parte do somático, o que é que a gente tem? Dados sensoriais crus e necessidades vitais fisiológicas. Estou com fome, estou com sede, estou com sono. E no psiquismo, o que é que nós temos? Traços de memória processados e representações do mundo. E na dinâmica da energia, nós vamos ter um acúmulo passivo de excitação e ação no psiquismo, ação ativa de repetição e transformação. Não esqueçam que o Freud falava no início é que nós temos um acúmulo de excitação e o nosso corpo está o tempo todo, e o psiquismo, tentando diminuir aquilo que é demais, tentando equilibrar, que é essa função do corpo somático de estar o tempo todo procurando uma homeostase. Mas se a gente está procurando uma homeostase, gente, significa que a gente não está equilibrado. Nós estamos o tempo todo é, brigando, lutando, discutindo com aquilo que nos incomoda até um certo tempo, tentando que ela incomode menos, indo atrás do prazer, mas o prazer, quando sobe demais, ele também precisa explodir, porque senão volta, você não pode ficar tendo prazer 24 horas por dia, né? Então, na questão do somático, qual é a experiência principal? É a tensão e o desagrado, ou seja, dor, fome e o acúmulo de energia.
E no psiquismo, a busca pelo prazer, alívio e regulação da excitação. Então, a necessidade do arquivo e a energia de Eros. E aí a gente entra no cerne da psicanálise, que é a questão do prazer, né? Que é o combustível dessa máquina que a gente viu ali, é o prazer que vai fazer com que isso se faça, que um gesto simplesmente, como o reflexo de Moro, vire uma leitura do outro de você quer vir para os braços da mamãe? Né? Então, sem essa questão da libido, que vai realmente colocar a máquina para funcionar, nós não nos construímos, né? Então, a libido é a força vital contínua que anima o sistema e impulsiona o desenvolvimento desde o nascimento. Qual é a causa disso aí? Nós somos seres que nascemos dependentes completamente do outro. Sem um outro, a gente morre. E essa dependência, às vezes, pode ser algo que a gente vê muito na clínica, ainda ontem eu vi isso, tão grande que pode ficar pesada. Ou seja, a gente ouvir mães dizer: eu estou muito cansada, eu estou exausta. Diga-se de passagem, esse excesso de cansaço é um dos primeiros sinaizinhos de uma depressão do pós-parto, né? O cansaço existe, mas quando o cansaço é insuportável, é além daquilo que você pode aguentar, já é um indicativo ah, de uma depressão do pós-parto, certo? Porque essa dependência que o bebê tem do outro, ele vai implicar na pessoa que está ali cuidando dele uma responsabilidade. Eu te dei a vida, se eu não prestar muita atenção, eu posso te dar a morte. Se você não comeu o suficiente, se não você tiver agasalhado o suficiente, você pode adoecer. Então, essa responsabilidade, às vezes, para alguns casais parentais, ela é extrema. Então, essa dependência vai normalmente se desfazendo como os outros animais. Só que essa dependência, que depois, gente, essa dependência que a gente vai chamar ela de amor, né? Mais lá na frente, ela, como dizia a Graziella Crespin, ela começa no animal, ela simplesmente acaba, que é o estádio de Coolvard, e no homem não, ele pode ficar dependente desse outro eternamente a vida inteira. Diga-se de passagem, aqueles homens que aos 50 anos ainda estão dentro de casa, né? Então, as experiências somáticas desde o início vão ser guardadas porque nós vamos precisar delas para sobreviver. Então, no psiquismo, o aparelho vai guardar os resquícios desses modos de funcionamento ultrapassados, e vai se submeter às exigências pulsionais antigas que continuam a ecoar na mente adulta. Aquela necessidade, quando você vê um paciente, uma mãe que diz assim: olha, ele grita e eu não consigo mais ouvir esses gritos, está ficando insuportável. E aí o que é que a gente vai ter? A gente vai conversando, a mãe às vezes consegue dizer assim: eu gritava, a minha mãe nunca me ouviu. Então, esse grito vai fazer eco em mim e eu estou fazendo a mesma coisa que a minha mãe, mas não consigo parar, não consigo ouvir esse grito, porque é muito forte para mim. Então, tudo isso que vai acontecer no começo vai ser levado na vida adulta. Eu tenho crianças, já tive várias crianças. Que com 5, 6 anos ainda lembravam de coisas de recém-nascido, né? Tem um artigo meu num livro de fonoaudiologia, que eu falo dessa criancinha que lembrava, ela batia na janela dizendo que estava ficando de noite, né? E eu não sabia o que que era. E aí depois foi que eu lembrei, quando começou a falar da vida dele, que ele tinha ficado 3 meses em reanimação, ele era gêmeo, e aí o que que aconteceu? Quando era de noite, a irmã já tinha saído da UTI e ele ficava, os pais podiam ficar durante o dia, mas de noite tinham que ir embora, que aqui na França os pais não podem dormir no hospital. E aí, então, quando começava a escurecer, ele via os pais pelo vidrinho, né,
da incubadora, viu os pais desaparecerem. E ele tinha medos incríveis e ele dizia: tá na hora de ir pra cá, tá ficando escuro, tá ficando escuro. Foi aí que eu lembrei dessa história. E quando a gente voltou a falar, ele lembrou de coisas, de se lembrar, de mostrar o braço assim, porque tiveram que pegar como é que se diz? Uma veia dele, porque ele estava perdendo muito sangue. Então, coisas desde o início, se você for dentro do discurso, né? A gente não vai fazer nenhuma sessão de espiritismo, né? A gente não trabalha com isso, nada contra com quem trabalhe, mas não é com essa ferramenta que eu vou trabalhar e quem trabalha com psicanálise também não. É com aquilo que é dito. Então, o que é que vai acontecer? Essa excitação, quando ela sobe, né, chega num ponto em que ela queima, né? Quem todo mundo já viu a Christine falando, Marie-Christine Lasnik, falando do quando a mãe está com o bebê, que ela começa a dar beijinho, agarradinho, beija, 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 mas ela olha assim e diz, nossa, já está na hora dele ir para a cama, eu vou parar, porque se eu excitá-lo demais, ele não dorme, né? Ele vai precisar desse tempo para baixar de novo a excitação. E às vezes os bebês sozinhos não conseguem. Então, esse é o que a gente chama o motor do desejo, né? A pulsão vai recolher essa energia na base, a libido vai transformar, energizar o aparelho psíquico e o desejo vai atuar, gente. Esse desejo de estar com o outro, de ter prazer com o outro, vai atuar como essa fagulha, né? Tentei colocar coisas bem visuais e a excitação é descarregada, o prazer é alcançado porque retirou-se o excesso de desprazer. E o traço na memória gravado em camadinhas empilhadas. Gente, isso aqui é extremamente esquemático, tá? Mas eu acho que dá para dar uma noção sobre a questão da pulsão. Então, qual é o propósito final da mente? O objetivo do funcionamento psíquico, a sua necessidade, é repetir e transformar as excitações de modo a diminuir o excesso de desagrado, não sei como tem desagrado, e a reproduzir e reencontrar os caminhos do prazer. Opa, tudo bem por aí? Deixa eu beber aqui um pouquinho d'água. Gente, eu já tô falando há uma hora sem parar, hein? Vocês não dizem nada. Ah, vou continuar, tá? Então vamos lá. Peraí, que tem 500 pessoas falando e eu. Ah, Rita, eu vou jogar um vídeo depois sobre o tema da questão dos tablets, tá? Que eu consegui falar durante um grupo de estudo que eu acho que ficou bem legal. E aí eu vou passar para vocês depois, tá bom? Opa, tem mais alguma coisa? Continua até quando quiser, tão bonitinha. Tão fofinha, doutora Cláudia Boutros, né, gente? Ela devia estar dando aula aqui. Então vamos lá. O corpo como vínculo, e aí uma coisa que eu gosto demais é a ponte de Ajuria Guerra entre psicomotricidade e psicanálise. Gente, é uma delícia. Então, além do afeto e do símbolo, onde se encaixa o corpo? Os primeiros vínculos são a arquitetura da nossa psique. A psicanálise nos ofereceu mapas profundos sobre o universo emocional, o Freud, e simbólico do bebê. Contudo, como o desenvolvimento motor, o corpo em movimento, o tono muscular e a coordenação participam ativamente dessa construção fundamental. E aí a gente só indo mesmo para o nosso Ajure a Guerra. Então, duas lentes essenciais sobre o início da vida: o vínculo afetivo e o vínculo simbólico.
No vínculo afetivo, o que é que a gente tem? O vínculo com a mãe é crucial, a mãe ou a pessoa que faz o papel materno, é crucial para a formação do ego. A satisfação das necessidades orais e o cuidado materno são a base para o desenvolvimento psíquico. Cuidado, afeto, ego, satisfação. E o vínculo simbólico. O bebê é inserido na linguagem e na cultura através do outro primordial. Lembra daquele, o nembemente, a pessoa que toma conta, né? Que tem o desejo de vida por aquele bebezinho? Esse vínculo nos constitui como sujeitos do desejo e da linguagem. Estrutura, simbólico, linguagem e desejo. Então, aqui nós temos a maneira do Freud falar e nós temos a maneira do Lacan falar sobre a. Eles falam, não é a mesma coisa, gente, tá? Eles não só falam diferente, não, mas a questão do corpo, eu acredito que muitos psicanalistas, durante muitos anos, sobretudo aqueles que não trabalham com bebês, esqueceram um pouco de falar do real do corpo. Porque não adianta só conversar se não tem um corpo para ouvir e para estar ali para receber aquilo que está sendo dito. Então, o neuropsiquiatra Julião de Ajura Guerra propõe uma via de mão dupla. O vínculo não apenas molda a emoção, mas é expresso e fortalecido através do corpo. Para ele, o desenvolvimento motor não é uma consequência passiva, mas um diálogo ativo e um reflexo direto do estado emocional da criança. Então, vamos ver uma coisa. O que é que o Arjúria Guerra fez de tão diferente, além de propor toda a base da psicomotricidade? Ele aceitou e ele utilizou muitas coisas que o Lacan falava, não tudo, mas ele disse que isso tinha sentido também, aquilo que ele fazia e o que a psicanálise fazia. Vocês não podem esquecer que um dos grandes amigos do Ajúria Guerra foi o Jean Bergès, né? Que é mais contemporâneo. Quando eu cheguei aqui, eu consegui ainda assistir os seminários do Jean Bergès junto com o Balbo na Associação Lacaniana. São momentos inesquecíveis. Então, vamos lá. Um modelo integrado para o desenvolvimento. Desenvolvimento emocional do Freud e dos pós-freudianos. Segurança, afeto, formação do ego. Psicanálise. Para o Lacan, a estruturação simbólica. Linguagem, o outro e a inscrição do desejo. E aí o Ajura Guerra diz o quê? Que precisa levar em conta tônus muscular, coordenação, imagem corporal, diálogo tônico. Ou seja, essa interseção entre isso tudo é que vai dar o alicerce psicocorporal unificado. Não dá para separar uma aqui. Ah, vamos trabalhar só isso. Então, assim, eu estou falando isso tudo para a gente lembrar, não há como atender bebês se não for de maneira transdisciplinar. Nós precisamos estar atento ao corpo e ao psiquismo. Então, o outro que se manifesta no corpo do bebê. A Júlia Guerra expande o conceito lacaniano. O outro primordial não é apenas uma voz ou um desejo, mas um corpo que regula os estados emocionais e físicos do bebê. A presença ou a ausência do cuidador se manifesta diretamente no tônus muscular. Ele observou que bebês com dificuldades de vínculo frequentemente apresentam atrasos no desenvolvimento motor, como dificuldade em sentar ou engatinhar, refletindo a importância do cuidador na organização psicomotora. Só que, gente, o que é que complica essa história? É que dizer para uma mãe e para um pai, você tem que tomar cuidado, você tem que gostar do seu bebê. A gente sabe que isso não funciona. Eu lembro de uma conversa que eu tive com um pai que o filho dele foi diagnosticado com autismo com 2 anos e meio. E ele tinha ouvido uma palestra minha aqui em Paris, e aí ele veio me ver e disse: Olha, eu gostei do que a senhora falou, meu filho foi diagnosticado, eu queria que a senhora olhasse, desse sua opinião. Aí o menino entra assim, né? E entra na ponta dos pés, né? Eita!
E aí ele corre para um lado, corre para o outro, derruba as coisas, fazendo uns gritinhos assim, meio sem sentido, né? E aí ele vai perto do meu fogãozinho, que tem panela e tudo, e aí ele pega, assim, meio desorganizado, assim, eu via que ele tinha aí uma excitação motora muito grande, mas ele pega uma panelinha, faz assim uma comidinha e vem perto de mim e diz assim, quer crepe? Aí eu tomei um susto e disse assim, quer crepe? O que que a gente tem nessas duas palavrinhas? A gente tem a certeza de que o outro, eu, estou sendo considerada. Eu existo. E a gente sabe que para a criança autista isso dá trabalho. Pulsão oral, porque nós vamos falar de comida. Comida, pulsão oral é pulsão invocante também, né? Eu posso falar e eu quero ser ouvido na relação com o outro. E o momento que eu disse eu quero, porque o seu crepe está com um cheiro gostoso, ele fez um sorriso. Eu olhei para o pai e disse: Olha, ele com certeza tem várias questões sensoriais, motoras, de comportamento, mas ele não é autista. E aí o pai olhou para mim e disse, mas o psiquiatra infantil, né, que é aqui quem dá o diagnóstico não é neurologista, neurologista não vê criança autista assim nem de longe. E aí ele disse assim, a senhora tem certeza? Eu digo, olha, eu depois de ter visto minha vida inteira, às vezes, 8 criancinhas autistas por dia, eu posso dizer para o senhor, seu filho não é autista. Agora, vai ter muita coisa que vai ser necessária para poder ajudar ele a se desenvolver. E assim, eu ainda estou atendendo essa criança está super bem. Ela fala, ela escreve super bem, ela já está lendo, ela tem 5 anos agora, já está lendo, está um pouco avançada, né? E já anda com o pezinho nas pontas dos pés. Agora, o que é que eu tinha ali? Eu tinha uma grande dificuldade da relação dos pais. Eram histórias muito complicadas, histórias, um lado muito pesado, e isso tudo, gente, acontece porque vai fazer efeito no corpo da criança. Isso que a gente vem falando aqui. É culpa dos pais? Nunca. É uma frase que a gente aprende quando a gente vai atender eles. Olha, o trabalho que eu vou fazer aqui, enquanto analista, eu preciso deixar uma coisa bem clara, que é a história do setting, né? O seu filho, só vocês conhecem ele. Eu não conheço. Mas para conhecê-lo, eu preciso de vocês. E na história de vocês vai estar muita coisa do que está acontecendo com o filho de vocês. Então eu vou com certeza fazer perguntas, perguntas pessoais, mas o meu objetivo é o seu filho, não é o senhor ou a senhora. Então, eu vou precisar disso, porque o que acontece com a criança nunca, nunca é culpa dos pais, mas está ligado aos pais. E isso faz uma grande diferença, porque os pais já não se sentem mais atacados, mas, pelo contrário, eles vão ser um co-terapeutas para tentar ajudar o filho. Então, continuando, o corpo que busca, o movimento como intenção. O bebê não é um receptor passivo. A Júlia Guerra demonstra que a atividade motora é uma expressão ativa de sua tentativa de se conectar. O movimento é a primeira forma de agência, de trabalho. Agarrar, chutar, virar a cabeça, são tentativas do bebê para poder entrar em contato, né? O olhar né, para o Lacan, ele vai que estruturar a relação simbólica. E para o Ajuar Guerra, ele organiza a orientação espacial e estimula as conexões neuronais para o movimento. O Boulanger tem uma frase muito linda que ele diz assim: quando a mão encontra o olhar, o nome disso é o espaço. Então, aquilo que se cria, esse espaço entre um movimento e uma parte do corpo, não, desculpa, é o diálogo.
vai ser o diálogo. Qual é o primeiro encontro do bebê com o outro? Ele é aéreo, gente. Já imaginou? Aéreo. Porque ele é o do olhar, é o encontro de um olhar com o outro, né? E aí depois a gente vai ter também a questão do toque, né? Para o Freud proporciona prazer e segurança. E o Ajuara Guerra vai dizer é vital para organizar a imagem do corpo e a percepção espacial, que vai ser a base da propriocepção. Nós vamos ter também a voz, para o Lacan, né? É o veículo da linguagem e do desejo. E para o Ajuara Guerra vai ser o ritmo e o tom da voz regula o tônus muscular do bebê, acalmando ou excitando o corpo. Vocês sabem o poder que tem uma música ou a leitura de um livro. Acho que a Márcia está aí, a Marcinha da Pituba, que, que trabalha com leitura para bebês, de como quando a gente lê um livro para um bebê e que a gente diz assim, ah, veja ali, vai pegar o lobo. Ah, o lobo chegou. Ah, não, mas não vai acontecer nada, não. Então, tudo isso é que vai moldando também a respiração, o susto, a voz que aumenta, vai construindo também a concepção da imagem do corpo do bebê, né? Então, qual é esse círculo virtuoso? O vínculo seguro, o corpo autônomo. Qual é a base segura? Regulação tônica, menos estresse, tônus muscular regulado e harmônico. Vai ter confiança para explorar. O bebê se sente seguro para se mover, interagir com o ambiente. Vai ter um desenvolvimento psicomotor saudável, vai atingir os marcos motores com mais facilidade e aumenta a autonomia e a autoestima. A maestria sobre o corpo reforça a segurança emocional, retomando ao passo um, que é a base segura. Lia, vão te ouvir psicanalista falando de autoestima. É, os colegas vão tremer. Ó, vocês conhecem a Eva Lencab, né? Foi essa fisioterapeuta que fez esse grande trabalho dos movimentos gerais e de que maneira, quando os movimentos gerais não estavam bons, quando os fidget estavam comprometidos, pobres ou em dificuldade, e isso vai mudar completamente a maneira como a mãe, a pessoa que está tomando conta desse bebê, vai mudar completamente a resposta que ela vai dar para esse bebê, porque vai ser uma resposta truncada. Ela vai entender uma coisa, o bebê está dizendo outra. E aí, o que que acontece? Ela vai dar uma resposta que não é aquela que o bebê está necessitando. E aí vira um descompasso, né? Em vez de ser uma valsa, vira Kung Fu. Simplesmente porque a motricidade do bebê está comprometida. Então, quais são os sinais de alerta quando o corpo sinaliza a dor psíquica? Um vínculo fraco ou ausente pode se manifestar fisicamente. A falta de estímulos e de segurança emocional afeta diretamente o desenvolvimento, criando um ciclo de deficiência motora e emocional. Os indicadores precoces do Ajuda à Guerra são atrasos no desenvolvimento motor, dificuldades de coordenação, tônus muscular desregulado, hipo ou hipertonia. Não é Milena querida que é TO. Então, o sentir o mundo para se mover no mundo, a sinergia sensório-motora. Para agir a guerra, as capacidades relacionais e motoras são um sistema único. A integração sensorial é a base para a ação coordenada. Por isso que hoje a gente sabe que uma das intervenções mais importantes para os bebês a risco de autismo são as intervenções sensório-motoras. Elas vão ter uma influência na capacidade do bebê de se mover, de interagir com o outro, e para isso, e com isso vai ocorrer outro tipo de desenvolvimento da relação.
Então, fortalecendo o vínculo através do movimento. Gente, é tão gostoso quando a gente tem uma colega ou um colega que trabalha com o corpo e nos ajuda a trabalhar a regulação tônica emocional, para a gente que intervém com técnicas psicomotoras. Isso vai potencializar essa capacidade do bebê de interagir. A relação é feita de linguagem, de olhar e de corpo que mexe. Então, as primeiras ligações não apenas estruturam nossa psique, mas também esculpem nosso corpo e nossos movimentos. A Júlia Guerra não refuta Freud ou Lacan. Ele lhes dá um corpo. A compreensão do desenvolvimento infantil só é completa quando ouvimos tanto o que a criança simboliza, quanto quanto o que seu corpo expressa. E o cuidador, nesse momento aí, ele vai ser o arquiteto da paisagem psicocorporal. Olha que frase linda do Júlia Guerra, né? A presença, o toque, a voz e o desejo do cuidador são os materiais que constroem a ponte entre o mundo interno e o mundo externo do bebê. Ele é o arquiteto central da organização emocional e motora da criança. A presença desse arquiteto, dessa pessoa que vai tomar conta do bebê, vai afetar profundamente ambos os aspectos. Ah, eu acho que eu já disse mais ou menos o que eu tinha que falar. Eu vou passar para vocês agora, se vocês gostaram da aula, dessa conversa, a gente vai abrir para discussões, mas vou passar para vocês outros lugares onde a gente pode se encontrar ainda, daqui até o final do ano. Uns vão ser online e outros vão ser presenciais. Eu vou colocar para vocês aqui. Pronto. Acho que agora a gente pode. Vocês viram essa última parte? Não sei se. Como é que eu consigo. Ah, pronto, agora vocês. Sou todo ouvidos. Lia, boa noite, é Josi, tudo Oi, bom? Josi. É sobre uma frase que você falou, né, do Boulanger, que você disse assim, quando a mão encontra o olhar, se descobre, aí você, o espaço ou é a linguagem? É o espaço. É O o espaço. espaço, é isso, é porque eu fiquei na dúvida. É. Pronto, obrigada. Quanto à aula maravilhosa, eu queria só fazer um comentário. Quando você diz da função clínica com o bebê, né, eu vivo isso, aprendi com você, né, na minha especialização. E, inclusive, o garotinho está falando, ele também não é autista, como você falou, como a Catão falou, ele não é autista, ele se vinculou e está falando. E é o seguinte, quando você fala da função clínica, eu achei isso muito interessante, que é transformar aquilo que é visto, sentido em linguagem. Isso é muito importante. Muito, muito importante. Do garotinho que agora a gente viu que ele não é autista, como você havia falado, eu lembro quando ele chegou para mim, essa questão da linguagem, esse vínculo que era frouxo, que era empobrecido, a mãe não sabia que a criança aprendia a dar tchau. Ela não sabia.
E aí ela disse: eu pensei que a gente já nascia sabendo. Ele não sabia dar tchau. E aí a gente conversando, e ela começou a estimular ele dando tchau. Porque, gente, isso era uma criança que chegou para mim, inclusive eu fiz uma supervisão com a Lia, um bebê que chegou com um atraso na linguagem, né? Ele não falava, ele apontava, mas aí a gente começou, a gente começou a fazer o trabalho, hoje ele está falando, né? Você viu o vídeo, né, Lia? Mamãe, eu te amo, né? Ele falando. Então é isso, né? Então essa coisa da linguagem, essa questão dessa história que a família vai passando e vai transformando e vai vinculando esse corpo com esse psiquismo, né? Fazendo esse link e se juntando. Perfeita aula, muito, muito obrigada. Nada, Josi. Comentários, perguntas, não sei. Boa noite. Gostaria, gostaria de fazer um comentário, né, Essa vozinha eu sobre conheço, não? Eu não conheço essa vozinha? a Márcia, sobre que eu aprendi na pós e no grupo de estudos, sobre a importância de agradecer o bebê, de trazer os pais. Ontem eu recebi um bebê de 2 meses e eu agradeci, né? E os pais ficaram impressionados com o sorriso dele e a resposta. Então, isso é muito válido, é incrível. Era um comentário É, sobre o que eu aprendi. eles começam a trabalhar muito cedo, né? Muito cedo, para trazer os pais para conversar. Mas é eles que pagam. Oi, Lia, boa Oi, noite. Natália. Tudo bem? Tudo? Queria só fazer um comentário, né, que você disse da importância de nós falarmos sempre a verdade para o bebê. Nós recebemos um bebê, inclusive a Cláudia está acompanhando com a gente esse bebê, um bebê que foi entregue, né, em adoção para adoção. E nós começamos a trabalhar com ele, e em uma das sessões eu comecei a contar a história dele. E como diz a Cláudia, às vezes umas mentirinhas de amor a gente precisa fazer, né? E aí eu comecei a dizer para ele que a mãe tinha amado muito ele, que ela tinha amado tanto que ela Isso é tinha. verdade. É, Isso né? foi muito verdade, né? Porque ela está sofrendo profundamente de ter entregue esse bebê. Então, isso foi uma grande verdade para dizer para ele. A gente descobriu, inclusive, depois, né, Cláudia, que ela deixou uma carta para ele, para esse bebê. Só que a gente só ficou sabendo disso depois. E aí eu comecei a falar para ele que ela tinha amado muito ele e que ela tinha entendido que ele precisaria de um lugar de cuidado que ela não conseguiria ofertar. E a família acolhedora, quando ouviu eu falar isso pro bebê, eles se angustiaram muito, muito. Depois, a acolhedora veio falar para mim assim, e por que eu fui falar isso pro bebê? Porque o bebê se inquietou. E ela ficou muito incomodada de eu ter falado dessa genitora para esse bebê e ela não conseguiu organizar isso nela. Ela falava, não tem necessidade de você falar isso para esse bebê. Então, você vê o quanto ainda é um tabu essa coisa de que a gente não precisa dizer as coisas para as crianças como se elas não entendessem, como se elas não precisassem saber das coisas. E o quanto ainda existe essa coisa de esconder das crianças, né, dos bebês. Samuel, opção B. Ah, Lia, oi. é Mariel, é Mariel. Oi, Mariel. Tudo bem? Mais uma vez fico aqui escutando você e não me canso, porque você traz as contribuições que todos nós, como clínicos, precisamos, da sua prática, das suas dúvidas, né, das suas questões. E eu acho que é isso que faz a clínica, não é? E não essa teoria meramente formal, né? E de perguntas e respostas. Eu acho que você vai mais além disso. Obrigada, não vou poder demorar muito, mas te agradeço. Fiquei até agora porque acho que vale a pena. Obrigada, Obrigada. Mariel. Lia, é Oi, Peça, péssimo. querida. Maravilhosa aula, que slides geniais, que colocação tão bonita que você conseguiu fazer.
Foi muito, muito lindo essa comparação com Lacan, Freud a Juliette, e toda a motricidade do bebê. Foi maravilhoso, realmente. E eu tenho uma pergunta. Você sabe que eu faço parte desse grupo de expert, que a gente realmente estuda os fetos, os movimentos gerais dos fetos, e nós estamos saindo com o protocolo dos movimentos gerais dos fetos. Quem que está Tem alguém falando? com o microfone aberto? Obrigada. Não, não fechou, não. Não. Desliga de todo mundo, depois a peça abre. Então, nesse grupo está o Ghost, está tá a Nick, é um grupo multidisciplinar realmente lindo. Eu faço parte desse grupo. E uma das dúvidas muito que eu tenho, e que, aliás, que eu sinto que todo mundo tem, é falar no prazer que o feto tem, por exemplo, ele põe a mão por baixo do cordão umbilical, porque ele adora sentir a pulsão do cordão umbilical. Daí ele tira a mão de baixo e ele pega o cordão umbilical e mantém na mão. E depois ele tira de novo e repete esse ato inúmeras vezes. Eu sinto um prazer enorme que ele faz, e eu sinto que ele deve ter prazer, mas eu não consigo dizer o que é esse negócio de prazer que o feto tem, ou não é só aí, né? Porque ele vai pegar no outro, ele vai pegar o cordão umbilical lá, ou ele vai cutucar seu irmãozinho aqui, entre o irmão não univitelino, mas eu queria que você, não sei se é possível, explicar o que significa prazer para os fetos. Se é prazer ou se é a pulsação que traz esse movimento maravilhoso, se é o que exatamente acontece. Será que alguém poderia, ou se você pudesse me ajudar nisso? Porque nós não chegamos a conclusão nenhuma. Bom, eu acho que ó, se tem alguém que poderia ajudar muito é a Regina Pratt, daqui, né, que fez aquele livro Tact Pulsion, que é maravilhoso o livro. Eu acho que você iria gostar muito de lê-lo. Pé, se você quiser, eu posso achar alguém que leve para você, porque ela trabalha muito com as pesquisas, né? E essa questão que ela fala do prazer, quando é que começa o prazer, quando é que começa o ser, né? A partir de que momento a gente pode falar nisso? Mas assim, quando a gente lembra do prazer que um bebê tem de ser carregado, né? E ninhado e berçado com esse ritmo, com esse estímulo vestibular, que é ritmo, e ritmo é também a pulsação, né? Quando você fala de segurar no cordão umbilical, aquilo ali é o ritmo do coração que ele também ouve. Então, eu acho que tem esse prazer de segurança do repetido, do que é igual e que está sempre ali. Eu acredito que isso dê uma segurança para o bebê. Acho que a gente depois fala muito, quando o bebê está do lado de fora, da importância do ritmo no dia a dia do bebê pequenininho, da criança mesmo maior, né? Que a gente precisa de um certo, de uma repetição para poder ter um pouco de segurança. Você precisa do novo para poder crescer, mas você precisa muito mais daquilo que se repete para dar a segurança, que é essa mesma segurança do que o Boulanger fala, como é que a gente chama? Ai, Cláudia, me ajuda. Atrás aqui Pano de do fundo. pano de fundo, né? Essa segurança de que se eu empurrar, volta. Se eu empurrar, volta. São ritmos que vão se criando também. Mas peça talvez o doutor Saul quisesse falar um pouco mais mas do prazer uterino, eu acho que você sabe bem mais que eu. Lia, também dizer que o bebê, ele é movido também pela química que a mãe pode, de bem-estar ou de mal-estar.
se ela tem um mal-estar, quimicamente é liberado substâncias que podem dar um grande mal-estar no bebê, como adrenalina, noradrenalina, o cortisol em excesso, né? E quando ela tem um bem-estar, isso quimicamente vai para o bebê, né? Endorfina, serotonina, que também dá bem-estar no bebê. Eu acho que a gente precisa também de pensar essa questão química da relação, né, da mãe com o bebê, que isso vai passar para o bebê e o bebê vai estar reagindo a isso, como é no nosso próprio corpo. Então, toda a sensoriedade que a gente está falando intrauterino também é movimentado por, quimicamente falando, dessa relação psique e corpo. Eu fico pensando muito nisso. Concordo com você, Cláudia. Eu acho que você tem toda a razão. Aí, Saul, você tem alguma coisa a complementar? É Pérsia falando. Alô? Oi, Saul, tudo Então, bom? é muito interessante a apresentação que a Lia fez. Não sei se está saindo com eco a minha voz, mas enfim, e que mostrando como esse desenvolvimento, depois, pelos comentários também da Pérsia e da Cláudia, agora entrando em detalhes, de como o que está por baixo desse processo todo em desenvolvimento, porque nos dá uma medida do entendimento de como o processo de desenvolvimento é complexo e que foi acentuado pela Lia, que não depende de um profissional único e que observações, observações inclusive de neurotransmissores, né, como funcionam, esse conhecimento todo ele é importante não só para entender, mas para criar nos profissionais, né, a importância de se capacitar nisso, porque o seu trabalho vai ficar mais rico, não só no sentido de compreender essa criança, mas como na busca de atividades ou interações com o bebê que aproveite essa resposta que ele está dando. Então, tudo aquilo que Lacan propôs e que Freud havia comentado antes, teve, em termos de uma compreensão e de ajuda, no sentido de informando ao que nós estamos fazendo, principalmente, eu digo também a vocês que trabalham no dia a dia, na terapêutica, né, e poder tirar de qualquer uma delas, ou no conjunto delas, atividades ou interações que possam estar realmente trazendo benefícios para o bebê. E é uma relação que produz isso, não é um treinamento. Aquilo que é proposto em termos de treinamento não chega a ter o valor e a sutileza dos comentários que vocês estão dando. Então, parabéns, e parabéns, Lia, por martelar em cima da multidisciplinaridade, né? Porque é por aí. Não quer dizer que nós tenhamos que entender de tudo, mas que pelo menos noções a gente tenha que possa usar na sua atividade no dia a dia. Parabéns, um abraço para vocês. Doutor Saul, Aliás, Saul, aliás, quando existe um treinamento excessivo, as crianças têm muito estresse. O que a gente tem visto, crianças com treinamento de 20, 40 horas por semana, esses bebês ficam estressados. E para mim, libera cortisol que vai queimar o cérebro deles e vai dar muito mal-estar, mais mal-estar do que fazer uma relação que a gente está propondo aqui. Isso que o senhor falou é muito importante, doutor Saul, né? Como o excesso de treinamento pode trazer estresse para os bebês, para as crianças. doutor Saul, eu acho que uma vez nós tivemos uma conversa e o senhor falou de que tinha, assim, faz tempo já, no cérebro, quando havia alguma coisa que deveria realmente se inscrever, precisava que se tivesse sendo ativado aquela partezinha do cérebro do prazer, que sem o prazer, as conexões, eu acho assim, era uma coisa desse tipo, eu não sei, não se faziam tão bem quando não tinha prazer. A neurobiologia do afeto, Saul, fala.
Fala da Iole. Ela fala da neurobiologia do afeto. Fala, o Dorsal sabe tudo. Fala. Sim, sim. É isso a gente. Uhum. Você vê que as coisas funcionam, é como se fosse uma orquestra sinfônica. Não adianta o trombone ficar tocando, ou o violino incentivar e buscar junto com a sua sonoridade. Isso, mas é esse conjunto de, vamos dizer, de sons de afeto que compõem tudo isso é que acaba somando e fazendo com que a criança vá ou tendo prazer ou desprazer. Não é obrigatoriamente ela ter prazer. O desprazer também tem finalidade. Se você está fazendo, que a Cláudia tocou, se você está pondo essa criança num trabalho excessivamente de treinamento, né, de querer criar coisas que saiam fora, que fiquem isoladas fazendo a sua função, nós estamos pedalando, como a gente diz, na água. Não saímos ali, né? Pedalando no solo úmido. Você tem que realmente proporcionar coisa conjunta. E isso, evidentemente, a criança está sendo acompanhada por um profissional, necessariamente ele vai ser necessário que ele tenha esse tipo de olhar, sem estar assim preocupado, evidente, querendo um resultado melhor, mas sem estar preocupado que esse resultado tenha que acontecer imediatamente, é uma somatória disso, né, de momentos, e que ele pode ter prazer ou não, porque nós podemos estar fazendo uma coisa desviada daquilo que é o necessário. Né? Como a Cláudia colocou, 40 horas por semana, desculpe, nem eu aguento. Né? Então, imagina você colocar uma criança de 3, 4 meses, ou, menos, mais um pouco, até com um ano, quer dizer, eles não usufruem, e não usufruindo isso com uma colaboração no seu desenvolvimento, eles chutam, eles choram, eles se negam, saem fora disso. E aí você precisa resgatar. Como é que resgata? Você só vai resgatar se você tem um conhecimento da importância dessa relação afetiva, podendo aferir isso, não com um termômetro, mas com a própria mente de aquele que está fazendo o trabalho. Bom, eu poderia passar o resto da noite ouvindo o professor Saul. Ah, Alessandra agora, Lia. vai Depois ler. a Helena, depois a Poli, depois a Larissa. Oi, boa noite. Lia, nossa, vou chover no molhado aqui, mas ouvir você eu já te falei, né? É uma coisa autoral. Então, isso é maravilhoso. E eu acho que o que eu ia trazer com a minha dúvida, a própria peça, doutora Cláudia, doutor Salton, trazendo também, porque quando a gente fala de vida extrauterina e o psiquismo em formação, você também trouxe no momento da palestra aqui, da aulona, esse aspecto do bebê e o vínculo e o laço com a mãe enquanto vida uterina. E isso me faz pensar com o que vocês estão trazendo aqui, que é sempre um lugar que eu fico, esse psiquismo começa, então, dentro de uma vida uterina, né? Dentro de um lugar uterino, dentro desse laço que vai se fazendo, né? Esse é um dos pontos e que me fascina muito. O outro é que, além da interdisciplinaridade que precisa para atender uma criança, uma coisa que eu estou gostando muito e que me apoia em clínica, eu acho que você trouxe, é a pluralidade dentro da psicanálise. Então, eu só tenho a te agradecer e falar para o pessoal vir junto com a gente para fazer o seminário e depois lá em São José com a Cláudia e vocês todos, porque eu acho que é super importante, é super rico. Não é um psicanalista ou uma escola de pensamento, mas é esse lugar que a gente vai dando para o laço. Então, eu te agradeço e eu não sei se vai dar tempo de vocês falarem da vida, do psiquismo dentro da vida intrauterina, mas é uma coisa que eu fico aqui, quebrando o coco aqui. Lê, deixa eu só dizer aqui uma coisa. Ah, se nós partimos do princípio
vou tentar não usar os jargões, não é minha parte melhor da minha, é, que, que já tem algo construído, já tem um mundo construído, já tem histórias construídas, já tem historinhas de papai, mamãe, de vovó, de vovô, já estavam ali quando a criança chega. Quando ela está dentro da barriga, isso tudo já está aqui. Então, quando ela sai, ela já está fazendo parte de algo, né? Ela vai entrar, vai cair nesse mundo que já estava ali antes dela. E ela já fazia parte, porque eu estou grávida, porque a minha mãe vai virar a vovó. Então, isso tudo faz com que a criança, de uma certa maneira, já exista, né? Então, é simplesmente uma continuidade do dentro para fora, como dizia o velhinho Freud. E integrando, né? E Aí integra. esse bebê vai integrando essas partes, tá bom? Olha, você agora. Boa noite, querida, queridos, saudades. Bom, Líria, se me permite, eu venho muito angustiada, assim, só fazer uma pergunta. Nossa, eu estou vendo aqui no meu computador 121, né? E eu estou muito voltada com as mudanças, né, no cuidado aos bebês que estão vindo cada vez mais pequenos para as creches no Brasil, né? Então, essa questão do ritmo, essa questão da regularidade, Primeira pergunta é quais, assim, se dá para levantar a mãozinha de quantos a gente tem aqui que está no âmbito da educação. E como construir isso, né, quando já passou todo esse tempo da neonatalidade, né? Como fica possível, né, falar desse ritmo, disso que não é aí a clínica do autismo, eu amei essa distinção, mas falando de clínica de bebê, né? Como é possível, é, é, por onde que a gente poderia pegar, né? Se é pela Plickler, por onde que a gente poderia ter alguma luz para aproveitar o momento. Olha, ó, eu trabalhei muitos anos, ainda dou supervisão em creche, né? E que eu acho uma delícia, porque quando a gente, assim, quando eu estava no CAPS, você passa o dia vendo criança autista e psicótica e com distúrbios bem mais pesados, e o fato de ir na creche era uma delícia. Era uma delícia, porque assim, ver as vidinhas crescendo com 90% tudo indo bem é uma delícia, né? E faz você criar, assim, ter vontade de dizer, bom, aqueles que eu tô com mais dificuldade eu vou conseguir ajudar, porque existem soluções, né? Mas da mesma maneira que tem, assim, não deu para me falar tudo, mas no trabalho com bebês, você saber ter noções do Loxi, você ter, né, da Pickler Loxi, você ter noções de Montessori, você ter noções da Reggio Emilia, você ter noções do Brazelton, você saber o que é o EUPEL. Então, assim, são muitas coisas que a gente precisa, não precisa ser especialista em tudo, né? Mas ter noções daquilo que, por exemplo, é, a Montessori vai falar da questão da altura dos bebês e da independência dos bebês. Bebês que já começam a andar, não precisa mais deitar para trocar fralda, né? Ele pode trocar a fralda em pezinho. Então, tudo é uma questão de autonomia. Nessa autonomia aí, você já está trabalhando a imagem do corpo, dele tira como é que se diz? A fraldinha cai. Então, são várias coisas. A Picla vai dizer que quando a gente vai trocar um bebê, a gente tem que avisar antes. Ó, vou tirar a tua roupa, vou te dar um banho, vou tirar isso, vou puxar aqui a tua. Então, que é o banho de linguagem que é visto mais pelo Lacan, mas a Picla faz de outra maneira. Então, são todas noções que, dependendo da especificidade do trabalho, da nossa atuação, a gente tem que considerar, né? Sim. É só mesmo na questão da rotina, Nia, que bebês que estão chegando a 1 ano, né? E essa questão do autismo. Tenho escutado muito essa questão dos ruídos, das telas, né? Essa linguagem. Voltando só para esse ponto. Obrigada, obrigada. Olha, a experiência que a gente tem, a Natália também tem lá em Presidente Prudente, é quando você pode conversar com as cuidadoras das creches, né? E elas terem a consciência que isso é importante, por elas, né? Elas vão organizando da questão de ser uma que fica só
com um grupo só, entendeu? Dessa continuidade do ritmo, né? Então, elas vão podendo, a partir do momento que elas são orientadas e também depois sustentadas, que isso que a Lia faz, que é dar supervisão a elas, isso vai dando a elas um lugar de trabalhar desse jeito, sabe? Então, eu acho que o ritmo, como nós estamos aqui num grupo de cento e poucas pessoas, se nós pudermos trabalhar em creche também, né, sustentando, né, as cuidadoras, as trabalhadoras de creche, isso é de grande ajuda, eu acho. Sabe, eu posso falar uma coisa? Lógico, Pécia. Então, nós fizemos um filme, eu não sei se você está a par, mas eu acho que foi mandado para você, obviamente. É um filme onde o bebê ensina os papai e mamãe, ou cuidadores, ou na creche, ou nas UBSs, a gente está mandando pelo Brasil inteiro, de como o bebê ensina os adultos a brincar. E ele é extremamente criativo, e é um filme de 0 a 3 anos. É um filme que está sendo super bem aceito, e a gente está lançando isso em vários lugares, e a gente não só lança esse filme, mas a gente discute com as creches, com os UBS, em consultório médico, vai sair em metrô também, quando você está, que a mamãe está vendo o filme, o bebê ensina a seus pais a brincarem. E é muito lindo esse filme. Então, quem perguntou agora há pouco realmente como fazer, etc., esse é um filme muito importante. E, Lia, se você quiser. Você tem esse filme, não tem? Não, não, Pécia, eu vou adorar ver. Mas eu vou mandar para você distribuir para todo mundo, por favor. Com Porque certeza. Da eu. Vera Zimmermann, você já deve ter visto, sim, Lia. É da Vera Zimmermann, sabe aquela aula que ela dá? Ah, tá certo. Sei sim qual é, sei. Então, é da nossa equipe lá da Unifesp, Uhum. mas tem dado resultados muito bons, porque as mães, daí elas vão procurar realmente em UBE, vão procurar ajuda quando o bebê não está fazendo exatamente isso, ou se não ensinam as mães como brincar, e os pais como brincar, e os professores também. E eu acho que é um filme muito. Não é bom, Cláudia? Que é um filme realmente que mostra para os pais a capacidade que o bebê tem de brincar e de poder se relacionar com os pais e com outras pessoas. E caso Fala, isso não acontece, então eles vão procurar ajuda. fala basicamente da competência do bebê, a importância de saber, do adulto saber da competência do bebê. É muito interessante, sim. Vale a pena distribuir para todo mundo que trabalha com bebês. Eu vou te mandar já, Lia, isso Tá aqui. bom, ótimo. Eu passo para todos vocês. Obrigada. De nada, amor. Lari agora, e depois a Margarete. Boa noite. Oi, Muito feliz, queridona. muito feliz de estar aqui com vocês, né? Essas grandes parceiras aí de trabalho, escutar. Lia, sua aula assim foi um aperitivo que deu vontade de continuar, né? Porque eu acho que com muita leveza e profundidade você conseguiu assim trazer conceitos chaves, né, dessa clínica psicanalítica com bebês já na maneira como você organizou o material, né? Os slides lindíssimos, você já traz essa perspectiva transdisciplinar, né? Porque você vai trazendo assim o que a gente vai tendo como herança simbólica aí dos nossos mestres, Marie Christine, Lasnik, Graziella, né? Essia que está aqui, Saul, essa marca do transdisciplinar na sua fala, né? Ficou muito claro isso e assim com uma forma assim que eu sempre digo para você imagética e bem ilustrada, né? Como você sempre diz nos nossos grupos, às vezes eu preciso desenhar um conceito para conseguir me apropriar dele. Então, eu acho que você, né, que está super tecnóloga agora, eu digo, tem que tomar algumas aulas, porque eu resisto, gente, assim, essa tecnologia fica atrás de mim, eu correndo dela. Marlia, vai lá e faz um manejo. A gente teve uma aula
de uma conferência do René Roussillon, que eu tentei trazer em forma de palavra essa aula, lembra, Lia? E aí Lia pegou a aula, gente, e transformou em slide com uma coisa linda, uma obra de arte, junto com esses aplicativos aí que ela sabe manejar muito bem. E aí, o que eu queria dizer é isso, né? Assim, Lia, quando você põe o acento, que eu acho que uma das questões fundamentais nessa clínica que já dizia François Doutor, estar a serviço, né, dessa família, sempre dentro. Eu estava relendo uma conferência que teve na França, organizada, o bebê em todos os seus estados. Foi uma publicação oriunda da Miriam Seger e do René Friedman, onde tem vários artigos aqui, né? E tem uma autora especialista em aleitamento materno, o nome dela espera, deixa eu pegar aqui, a autora, a Marie-Dominique Lander. Marie-Dominique Lander, ela fala muito do aleitamento, né, do biberon, da mamadeira, do seio, e aí a pergunta da Pérsia me fez lembrar isso que eu li nessa conferência dela, né, dessa vibração desse bebezinho ali no intraútero, na pulsação do ritmo, e aí quando a gente vem para a vida pós-natal, nessa experiência do seio, né, do bebê no seio, ela diz aqui, né, uma puericultora, essa experiência do sugar, né, esse ritmo, essa pulsão primeira, esse instinto, né, melhor dizendo, primeiro do sugar, que permanece a ponto de que, né, a depender de como ele esteja instalado, né, a gente fala muito da instalação, como ele é colocado ali no seio, né, carregado, a gente procura dar essa sensação de permanência, né, de alguma coisa, mesmo que haja descontinuidade, né, forçosamente o momento do nascimento é a ruptura, mas assim tem uma pulsação que faz com que, inclusive, esse seio ele seja escotomizado, né? O bebê ele não sabe se está no corpo dele ou da mãe. E lembra ali naquele momento do seminário de Lacan que ele fala desse seio como objeto amboceptor, né? Ele usa essa expressão que a gente não sabe se está no corpo dele, se está no corpo da mãe, está numa zona intersticial relativamente confusa ali dentro de uma nuvem, e a força dessa repetição, dessa pulsação, né, que funda o conceito de pulsão, né, que nasce do somático, se inscreve no psíquico, no movimento constante bidirecional, que a coisa vai se inscrevendo, né? Tá em Freud, no projeto por uma psicologia científica, a carta 52, e aí ele vai construindo esse modelo do aparelho psíquico, né? Então eu fico assim muito encantada, né, com essa maneira assim. Eu convidei meus alunos que estão fazendo psicopatologia infanto-juvenil, Freud e os pós-freudianos para assistir, porque gente, venham assistir porque vocês vão entender de uma maneira muito mais assim ilustrada tudo que a gente tá estudando aqui com a clínica pulsional do bebê, né, na fala de Lia. Então, assim, esse resgate, né, também da Françoise Doutor, quando ela diz assim, estar a serviço dessa família, né, atender um bebê é atender o transgeracional e decodificar o transgeracional que está aí, né? Ou seja, isso que você falou num dado momento, né? Sempre a maneira como a gente se coloca como uma hipótese. E se vocês pensassem que pudesse ser dessa forma, né? Quer dizer, porque de alguma forma a gente é uma clínica que a gente está imprimindo sentido, não é mesmo? Do fato que o bebê está ali, ele mostra sinais de sofrimento psíquico, tem sintomas que aparecem. O sintoma, desde a perspectiva psicanalítica, não é da mesma ordem que o sintoma médico, ele é uma maneira como o inconsciente se expressa. Então, ali tem, se a gente aposta no sintoma como um texto a ser decifrado, tem um sujeito que quer falar ali. Então, a perspectiva epistemológica muda completamente, né, Lia?
E aí eu percebi assim que você trouxe tudo isso, né? Em 1 hora e pouco você conseguiu fazer essa viagem aí que foi muito linda, tá? Obrigada, Laura. Eu acho que tem outra A pergunta. Margarete, depois a Joelma, que quer falar. Eu até abaixei a mão, porque a fala da Larissa Claro. foi tão completa que já está tudo certo, Cláudia. Obrigada. Acho que a Joelma quer falar, então. Olá, oi, gente. Lia, que maravilha, que delícia, né? Que bom término de final de semana, né? A gente começa a semana assim, bem energizado, com bem vontade. Muito obrigada aí pelas coisas todas que você vem nos trazendo, né? Mas eu queria fazer um comentário, né, que dialoga um pouco com a fala de Cláudia, e com a própria fala de Lia, né, dos pais estarem inseridos no atendimento. E quando a gente trabalha, por exemplo, com casas de acolhimento e faz algumas observações, alguns bebês precisam vir para fazer intervenção na instituição, e aí quem trazer, né? A gente sempre solicita que alguém lá da casa de acolhimento, de preferência as mesmas pessoas, venham trazer esse bebê para o atendimento. Nem sempre isso é possível por conta da logística deles, mas a gente vem conseguindo trabalhar. E uma coisa muito curiosa dessas cuidadoras estarem na sessão, porque eles ficam meio, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Eu não sou a mãe do bebê, eu não sou eu, né? Vim apenas trazer o bebê. E aí a gente começou a escutar por parte da instituição o quanto essa participação, né, de nos ver trabalhando com o bebê, trouxe excelentes contribuições para elas lá na casa de acolhimento, né? Essa ideia de que agora, né, ela sendo esse observador e um observador participante, né, e de também ter um movimento especular também, né, do como poder tratar o bebê, do como isso tem feito efeito, sabe? É isso que Cláudia traz. Nós aqui, né, somos cento e tantos e precisamos levantar essa bandeira do trabalho da psicanálise com bebês, porque a psicanálise, na verdade, é uma só, né? Não tem então, da psicanálise com bebês, e de que essas cuidadoras participando das intervenções traz contribuições para aquele bebê especificamente e do cuidar, da fala, né, de trocar o bebê, conversando com o bebê, né? Então, isso foi um exemplo, assim, uma experiência que a gente está tendo muito positiva, e uma outra que é num outro ambiente também que eu trabalho, que é na neonatologia de uma maternidade, e que, a princípio, a equipe, né, de enfermagem dizia assim, você vai trabalhar com as mães, não é? E a gente disse, bem, mas tem hora que eu vou trabalhar com o bebê, porque a mamãezinha nem está do lado, ou está ainda internada, e etc. E ela disse, a psicologia vai trabalhar com o bebê como? Enfim, a ideia de que a gente dava dengo, né? De que a gente dava colo e dava dengo. E muito curiosamente, a gente começou a ver que as enfermeiras, ao nos ver, não é, falando com o bebê, tocando no bebê, por vezes nem tocando, porque eram bebês que nem podem ser muito tocados também, porque são prematuros extremos e que o toque também pode não ser tão positivo em alguns momentos. E hoje em dia eu vejo, né, nesses ambientes, as enfermeiras, e vi ainda agora, sexta-feira, né, foi fazer uma massagenzinha no abdômen de um bebê que estava com dificuldade de fazer cocô, e ela disse assim, eu estou entendendo, eu sei que você está fazendo força e não está conseguindo, eu vou te ajudar, tá? Né, e eu só de longe escrevendo lá no prontuário, assim, regozijando, assim, de felicidade, mas não me aguentei e disse para ela, que coisa boa, você está vendo o quanto o bebê está contente com a tua fala, e ele ficou contente não só com a fala, como também com o estímulo do toque e posteriormente com o cocô que fez. Né? E ela disse, aí ele fez o cocôzão dele lá, né? Enfim, e ela disse assim, vocês escutaram?
e a gente achou que era o pum do bebê. Ela disse assim, e aí ela completou, antes que a gente respondesse, ela disse: vocês escutaram um pum, mas na verdade vocês escutaram a felicidade dele. Muito engraçado, porque o que é que escutar a felicidade? Ela percebeu a expressão de tranquilidade do bebê e pôde aí continuar o diálogo, né? Então, sim, só para ratificar, né, o nosso papel, né, analítico nesses ambientes e o quanto isso pode contribuir, né, para a saúde, né, do bebê e para a vinculação. Era só Tá. isso. Ô, professora Joelma, obrigada. Mas eu acho assim tão interessante essa questão da gente eh, falar com todos os tipos de profissionais que trabalham com bebês, e a gente estava numa discussão com a professora Márcia Pituba, né, que trabalha com a leitura de fazer leitura para os bebês, né? A gente estava discutindo. Márcia, você falou uma coisa muito interessante sobre o enunciado, a enunciação. Acho que assim, as palavras não são as mesmas, né, Marcinha? Mas o significado do ato de estar ali lendo, né? Eu usei tuas palavras hoje, né, com a sua permissão, na maneira como você falou da leitura para os bebês, que eu acho, bom, quando eu crescer, eu quero ser parecida com ela. Deixe de história, que quem quer ser parecida com você sou eu, tá? Deixe de história. Mas a conversa foi exatamente, desculpa, Margarete, mas é só para não perder o time aqui. A questão é que a gente tem essas duas narrativas feitas ao mesmo tempo, e eu tô assim, me aprofundando nisso, porque é a narrativa do tempo presente e a narrativa do tempo que está sendo narrado pelo livro. Então, ao mesmo tempo que você fala assim, o lobo mal, e você faz a voz do lobo mal, o lobo mal tá indo pegar o chapeuzinho vermelho, eu vou comer você. Aí você para e fala: nossa, olha para isso! Será que o lobo mal vai conseguir comer a Chapeuzinho? Então, assim, são duas narrativas que estão acontecendo aqui ao mesmo tempo, e cada uma ela tem um timbre de voz, ela tem um ritmo, ela tem um jeito diferente de acontecer. Então, é o ritmo da história. Então, eu estou te contando uma história, mas ao mesmo tempo nós estamos narrando a nossa história, a nossa questão de afetividade, né? Em que eu paro e pergunto: será que o lobo vai conseguir comer a Chapeuzinho? Então a gente tem uma outra interação aqui. Mas assim, Lia, tem coisas que a gente só consegue depois que a gente te ouve e vai maturando ali na cabeça. Obrigada. Hoje foi um dia incrível. Esse momento aqui foi incrível. A Margarete, não é isso? Aí levantei a mão de novo, porque pegar o que a Joelma falou. Eu faço outro caminho, e eu queria relatar uma coisa que aconteceu. Eu não sou psicanalista, não quero ser psicanalista, eu venho estudando várias. Faz só 32 anos que eu faço isso. Então, assim, eu levei para um grupo de professores, eles eram bem. Vou falar cru, a palavra era cru, assim, faziam coisas assim de levar para a criança, eu faço tudo através da música, levar para um bebê um batidão. E achava que estava bom, e achava que aquilo estava bom. E depois de fazer um trabalho com eles, de levar a relação mesmo, e não essa coisa do treino, essa didática que um dia, eu acho que eu não chego lá, com 64 eu não chego lá, que a Lia fez aqui, que foi espetacular. Eu recebi uma fala de um professor que falou assim para mim: professora, hoje eu sei a diferença entre a expressão de um bebê assustado e de um bebê interessado. Foi levar música do jeito que a Vera Zimmermann mostra naquele documentário, a música com fundamento, com além do lúdico, isso que a Márcia falou agora, levar para esse pessoal que trabalha na creche. A Cleide tem um trabalho lindo também, né, Cleide, que está aqui. E então eu não sou psicanalista, eu estou do outro lado, procurando através de pérolas, preciosidades da psicanálise, com o que você trouxe hoje, Lia, tentando somar minha música para levar isso para as creches e para as crianças. Eu acho que está dando certo. Então você aproveita e traz a música para a gente também, né? Toda sua.
Pode pegar. Eu já falei para a Cláudia tudo de vocês. Margarete vem para o Ninho, hein, no segundo semestre. Vou aí. Obrigada. Obrigada, Lia. De nada, Eu Joana. acho que a Lia traz a teoria, né, mas traz junto a melodia da voz, do olhar, da relação. Eu acho que foi falado da Márcia, agora da Margarete, mas toda a relação tem uma melodia. Eu acho que isso é muito, muito importante. Muito bom. Lia, arrasou, minha querida. Gente, eu acho que a gente vai parar por aqui, porque já são 1 hora da manhã aqui em Paris, tá? Então eu preciso dormir, que amanhã tem segunda-feira batente, né? Muito obrigada pela escuta de vocês, pelo espaço que vocês me deram para passar um pouquinho do que eu aprendi. E a gente se encontra, né? ah, Mais na frente, né? Vou colocar para vocês olha os coraçõezinhos, você viu? Para vocês os encontros que vão ter ainda. Ah, os seminários começam dia 25. Depois dia 3, gente, dia 3 tem uma coisa que eu estou fazendo há mais de 2 anos, que é esse book sobre a psicanálise com bebês, que deu muito trabalho. E eu vou contar a história da psicanálise, parte um e parte 2, tá? Tá quase terminando. Depois eu vou falar sobre corpo, sobre o setting analítico, né, entre Lacan e Boulanger, lá para o pessoal do NIP, quem faz o NIP. Vou falar também para o Entrelacer sobre sobre o corpo, Boulanger, para Camila Saboia. E quem quiser ver, eu vou adorar ver muita gente dar beijinho e abraço lá no Congresso do Ninho em agosto, tá, gente? Então, um beijo e muito boa noite para vocês. 20 de agosto em Rio Preto, pessoal. Tá bom, Vai já ser vou. Lia e a Roseli, que é fono. Vão falar de Gente, vocês linguagem, vão se apaixonar pela Rose, já vou avisando, linguagem, tá? Já vou dor. avisando. Vai Beijo. ser o sucesso. Beijo, Lia. Tchau, Obrigada. Até. tchau.